Cara, na minha opinião, o pior dessa fase que São Paulo vive é você ficar com aquele sentimento de frustração, sabe? Não sei você, mas no jogo contra o Grêmio, ontem contra o Palmeiras, o sentimento que me sobreveio foi o de frustração. Aquele sentimento de que, cara, dava, sabe? Eu vi muita gente fazendo um pós-jogo e falando, e até alguns youtubers que eu acompanho bastante, acabando com o São Paulo, falando que o São Paulo isso, aquilo. Eu entendo que o time tem limitações, eu entendo que a diretoria, né, a parte política ali tem destruído o clube há anos, é, sabe, décadas aí. É bem complicado, é bem difícil para quem realmente ama o clube lidar com essa situação, porque o mesmo sentimento de, sabe, poxa, dava para mudar, ele vai estar sempre presente. A gente não pode, como torcedor, fazer nada para mudar. O torcedor não tem voz, né? O torcedor só serve para carregar o clube nos momentos de dificuldade, né? E como tem momentos de dificuldade esse clube nos últimos anos. E assiste, né? Essa geração é, Juvencio, Leco, Aidar, Leco, agora o Casares, fazer essas politicagens baratas, inaugurar bar e ficar falando do social e etc. Enquanto o clube ele vive um péssimo momento, né? Futebol do clube vive um péssimo momento. E no jogo contra o Palmeiras ontem, o Palmeiras é um clube que tem dinheiro, o Palmeiras é um clube que vem há muito tempo jogando junto, tem um treinador que... Mudei minha opinião sobre o Abel ontem, né? Eu sempre achei que a mídia pegava muito no pé dele, mas ontem, com a postura que ele teve com o Caleri, sabe, é um imbecil, é um treinador que... O cara escreve livro, fala que é coach, isso e aquilo, e é um desequilibrado, precisa procurar um psiquiatra, é um cara que, sinceramente, emocionalmente é patético. É um ótimo treinador, para mim, o melhor treinador do Brasil. Faz com o Palmeiras, assim, sabe, algo absurdo, mas é emocionalmente uma ervilha. Não tem saúde, sabe, não tem o mínimo de saúde e controle emocional para lidar com as situações do jogo, né? Você vê a discrepância ali entre ele e o Dorival. Enfim, não vou nem comentar sobre esse imbecil aí, porque para mim não merece. Mas você tem um ótimo técnico, você tem um clube financeiramente saudável, você tem um clube que é, politicamente parece ser saudável também, né? Todos os cartolas ali parece que trabalham pro bem do clube, diferente do São Paulo. Você tem, sabe, um elenco com bons nomes, né? O São Paulo não tem um Dudu, por exemplo. O São Paulo não tem um Veiga, por exemplo, né? Um cara que chama a responsabilidade nos momentos difíceis. E é engraçado como no São Paulo a gente encontra fã-clube de jogador, né? O clube parece que é coadjuvante de alguns jogadores e alguns nomes aí. Algum tempo atrás eu critiquei o Caleri e para mim o 2023 do Caleri não é bom. Para mim ele tá jogando muito abaixo do que ele realmente pode jogar. É, é um jogador que, na minha visão, tem que ser cobrado sim, porque pode entregar mais. Tem sido muitas vezes um cemitério de jogadas, né? A bola chega e morre e tal. Eu entendo que joga sozinho, eu entendo que o São Paulo precisa ajustar um monte de coisa. Ok, eu entendo. Mas jogador de time grande ele tem que ser diferente. Ontem, numa das jogadas mais bonitas do jogo em si, São Paulo fez uma troca de passes absurda e o Caleri teve uma oportunidade na cara do gol e chutou de tornozelo e enfim. Esse pra mim tem sido o Caleri ultimamente. Mas aí ele fez um golaço contra o Tolima e o fã-clube já veio, etc, etc. A mesma coisa o Arboleda. O Arboleda não é um jogador que cresce, sabe, naquele momento que o time pede para que o jogador grande cresça. O Arboleda tem péssimo histórico aí em jogos grandes, em clássicos, enfim. E principalmente na minha visão, o Arboleda paga pelo fato de ter colocado a camisa do Palmeiras. Ah, foi brincadeira, foi isso, foi aquilo, enfim. Não importa, ele vai pagar para sempre por esse preço. E o jogo que ele fez ontem foi assim bizarro, né? Foi patético, foi bizonho, foi assustador aí os lances, né? Na minha visão, no primeiro gol,
O Alisson erra, recuando uma bola horrorosa, e aí o Arboleda se embanana ali, enfim. Mas ele já vinha dando sinais que não estava num bom dia, né? Não acho que é um, sabe, pereba, não acho que ele é um Alan Franco, mas infelizmente é um jogador que nos momentos que a gente precisa ele não responde, né? E o São Paulo precisa disso, o São Paulo precisa desses caras é, que querem dar resposta em jogo grande, que sentem jogo grande. São Paulo é um clube que é, muito dificilmente vai recuperar os caminhos da vitória com um trabalho de gestão, sabe? A política vai sempre falar mais alto para mim. Então, essa resposta tem que vir de algum outro lugar. E para mim, o elenco que o São Paulo tem hoje, tem jogadores ali que não merecem, sabe, Rai Ramos, Alan Franco, a, a Orejuela, o Alisson, sabe? São jogadores que nada explica. O que explica a contratação desse Alan Franco, desse Rai Ramos? Que explica pagar 14 milhões no Orejuela? Sabe, são situações que têm sido uma constante no São Paulo dos 12 anos para cá. E por isso que a gente tá na onde tá, né? E isso para mim é bem difícil de você administrar, né? Mas, entretanto, para mim o elenco não é tão ruim assim, o elenco não é péssimo. Ó, com esse time sem contratação, Dorival conseguiu competir com o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras. E o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras no jogo de ontem. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo teve dois, assim, sabe, duros golpes, que foram os dois erros do Arboleda. E aí o Gabriel Menino acerta um chute que, assim, é só o São Paulo que toma esse tipo de gol, né? Só contra o São Paulo que isso acontece. E no segundo gol, um balde de água fria quando o São Paulo estava pressionando, o São Paulo estava melhor. É muito complicado. O Palmeiras é um time, sabe, maduro, é um time que está acostumado a jogar junto, é um time que você não pode errar. E o São Paulo errou, e o São Paulo foi infeliz e ofereceu o jogo pro Palmeiras. Mas teve chance, teve triangulação, o goleiro do Palmeiras fez ótimas defesas, teve bola na trave, teve posse de bola, volume de jogo, enfim. Eu acho que não é terra arrasada, mas é um momento de alguns jogadores do São Paulo fazer uma reflexão. O complicado é que nada chega neles, né? Você vê que se você critica um Arboleda, um Caleri, enfim, algum jogador... Se você critica um jogador que vem da base, você odeia a Cotia. Se você critica um jogador como o Caleri, o Arboleda, que tem mais, né, o Luciano, que não sei por que é tão amado pela torcida, aí vem o fã-clube dos caras. Então, assim, o São Paulo virou uma instituição que em diversos setores joga contra si. É bem bizarro o que acontece no São Paulo. Um time da grandeza do São Paulo, que já foi modelo de gestão, já foi modelo de futebol, já foi, assim, parâmetro para muito time. Hoje o Palmeiras é o que o São Paulo era uns anos atrás, muitos anos atrás, mas a realidade, eu acho que é essa. Não acho que é terra arrasada, mas alguns pontos no São Paulo, na minha visão, são assustadores, sabe? São bem complexos, assim. É, não acho certo, né, numa derrota vir da nota e tal, mas destacar o jogo horroroso do Arboleda, o jogo ok do Caleri, destacar também que o Rafinha é um jogador que parece não render muito mais desse normal que tem rendido. Para mim, o Michel Araújo, para mim é o Beraldo, para mim o Caio Paulista, para mim o Pablo Maia, para mim até o Nestor entrou bem. Então, para mim o São Paulo não é esse time que muitas vezes a gente pinta nas derrotas, sabe? Para mim o São Paulo é um time que precisa de ajuste e precisa vencer. Eu acho que a mentalidade é o principal problema do São Paulo. É um fator limitante muito gritante, principalmente em momentos onde está, sabe, atrás no placar, tá jogando contra um time mais forte, que principalmente é mentalmente mais forte. Enfim, e também quero destacar nesse comentário pós-jogo aí, como os fã-clubes, né, são insuportáveis, assim. Para mim, todo jogador que joga no São Paulo tem que ser cobrado,
Porque além de, sabe, financeiramente receber e ganhar muito bem, sabe? Você parar pra pensar, cara, a gente trabalha igual um maluco e a gente não deve ganhar 10% do que um pereba como o Rai Ramos, o Caio Paulista não, o Caio Paulista tá bem. O pereba como o Rai Ramos, o Alan Franco, o próprio Orejuela ganha. O cara tá jogando no São Paulo, cara. Tricampeão mundial, sabe? Um clube absurdamente gigante. E a gente não pode cobrar. Não pode cobrar que o Caleri, sabe, domine uma bola, faça o jogo fluir. Não pode cobrar que o Arboleda não pipoque em momentos como esse. Não pode cobrar que o pessoal de Cotia, que já está há um tempo no clube ali, principalmente no profissional, renda mais, tenha mais maturidade. O Gabriel Menino veio da base do Palmeiras, aí decidindo o clássico. Enfim, eu acho complicado isso. Eu acho que o clube tem que ser maior que todo mundo. Para mim, o Rafael não teve culpa nos gols. Fez até uma ou outra boa defesa aí, mas é aquilo, né? A zaga, o Beraldo, para mim, veio muito bem. Para mim, ele tá caminhando para ser um dos melhores zagueiros de São Paulo. Espero que o Casares não venda agora nessa janela. O Caio Paulista, para mim, vem muito bem nos últimos jogos. Jogou bem para mim ontem. É uma válvula de escape do São Paulo. Velocidade, drible, força, enfim. Pablo Maia, para mim, é muito afobado. Ele é muito... ele é um jogador que marca muito, só que eu acho que em muitos momentos ele é afobado demais. O Gabi Neves não entendo, né? Eu, se fosse ele, procurava outro clube, porque parece que o pessoal ali não gosta muito dele, do futebol dele. Para mim, ele dá uma dinâmica completamente diferente para o meio campo. Não tiraria como ele é tirado constantemente, né? Enfim, não entendo. Mas, para mim, fez até um jogo ok. Luciano, para mim, não entende essa idolatria. Ele mata muita jogada, ele perde muita bola. Perdeu umas 2, 3 bolas no meio campo que gerou contra-ataque perigoso do Palmeiras. É um jogador que não decide, sabe? No começo do jogo, e é engraçado, né? Eu até esqueci de comentar isso. Mas a gente sai de um começo de jogo onde tem um pênalti ali, poderia ter um placar diferente, para um 2-0 pro Palmeiras, né? Incrível como sorte é um negócio que São Paulo não tem. Mas se você for ver o chute que ocasionou ali aquela polêmica do pênalti, a bola ia, sabe, para lateral no chute do Luciano dentro da área. Então, é um jogador, é mais um. O Luciano, o Caleri, o Arboleda, não são jogadores que vão garantir, sabe, vitória em jogo grande. Eles, sei lá se é o perfil, mas no momento que o São Paulo realmente precisa, esses caras somem, né? Não entendo essa idolatria com o Luciano, não entendo por que esse cara é tão, sabe, ovacionado e tal. Mas é do jogo, né? É do jogo, é do jogo. Até o Orejuela, até o Alan Franco, Rai Ramos deve ter fã-clube, né? Enfim, são coisas que a gente não entende. Agora, por causa da data FIFA, o São Paulo para aí 10 dias, volta contra o Atlético Paranaense no Morumbi numa quarta-feira. E vale frisar também o show que a torcida do São Paulo deu. 60 mil, se não me engano, ou quase 60 mil torcedores assistiram aí o clássico contra o Palmeiras. Comenta aqui o que você achou, quis fazer aí alguns comentários e tal. Vamos, né, falar sobre São Paulo, giro de notícia e tudo mais. Desculpa aí, eu tô gravando meio que no improviso aqui, por isso tá tremendo e tal. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião e não deixa de seguir a gente aí para mais vídeos como esse. Aqui a gente fala sobre São Paulo, um canal de opinião de torcedor. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!